Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. Deputados participam da inauguração de mais um batalhão da PM que vai atuar nos bairros da Camboa e adjacências. Unidades básicas de saúde de São Luís aumentam o atendimento de imunização contra o sarampo. No quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com a promotora de justiça Cristiane Lago sobre a campanha de prevenção ao suicídio e automutilação. Você vai ver ainda crianças da creche Escola Sementinha homenageiam escritores maranhenses no desfile em comemoração ao Dia da Pátria. E mais no último episódio da série em comemoração a São Luís, você vai ver histórias de quem vive na zona rural da capital maranhense. É agora no portal da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão vai dar início ao trabalho itinerante pelos municípios do estado. O objetivo do Assembleia em Ação é fazer com que todos os maranhenses possam participar e conhecer o trabalho do Legislativo. O projeto de resolução legislativa que trata da criação do programa Assembleia em Ação foi aprovado na sessão plenária desta quinta-feira. Projeto de resolução legislativa número 102, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a criação do programa Assembleia em Ação. Em discussão, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Atelino Neto, o objetivo é aproximar o parlamento do cidadão maranhense, conhecendo suas demandas e divulgando as ações do poder legislativo. É levar a Assembleia o quanto mais ao interior do estado. Tem ainda muitas cidades que as pessoas têm pouco conhecimento sobre aquilo que é produzido na Assembleia. Nós percebemos que muita gente nem conhece ainda bem a finalidade do Poder Legislativo Estadual. Então esse programa tem por objetivo fazer com que a Assembleia chegue a todo o Maranhão. Não só através dos veículos de comunicação, mas pela presença dos deputados, ouvindo a população, os agentes políticos locais. É esse o objetivo, fazer com que a Assembleia chegue a todos os 217 municípios do Maranhão. O primeiro município a receber a comitiva do parlamento é a cidade de Balsas. A visita dos deputados está prevista para acontecer no próximo dia 13 de setembro. Começa, já tem o primeiro previsto marcado para o município de Balsas, será a primeira versão agora no dia 13 de setembro. E nós faremos ainda algumas versões este ano e no ano seguinte continuaremos. É um programa permanente que deseja fazer isso, fazer com que todos tenham bastante conhecimento do potencial do Poder Legislativo para melhorar a vida das pessoas. Hoje pela manhã foi inaugurado mais um batalhão de polícia em São Luís. A nova estrutura vai reforçar a segurança da área da Camboa e adjacências. Vários deputados acompanharam a solenidade de inauguração. A inauguração marca o aniversário de 407 anos de São Luís. Ao lado de autoridades políticas e do Sistema Estadual de Segurança Pública, o governador Flávio Dino entregou o novo prédio do Batalhão Tiradentes da Polícia Militar, agora localizado na Avenida Jackson Lago, região dos bairros Camboa e Liberdade. Antes da inauguração, o governador passou em revista a tropa que vai atuar na unidade de segurança comunitária. Uma data muito importante porque nós estamos iniciando nessa sexta-feira a comemoração alusiva ao aniversário da cidade de São Luís, a capital de todos os maranhenses, que faz 407 anos no domingo. Temos também, claro, a comemoração alusiva ao dia máximo, a data magna da nossa pátria, a independência do Brasil, e nós encontramos uma forma prática de mostrar que a ampliação de direitos e de serviços públicos é o melhor modo de fazer ambas as comemorações. Entre as autoridades políticas presentes na solenidade estavam os deputados estaduais Duarte Júnior e Leonardo Sá. Eles destacaram a importância da obra para o fortalecimento do trabalho de segurança pública do Estado. Mais uma ação importante, mais uma ação concreta do governo Flávio Dino. Não existe forma melhor de parabenizar a nossa cidade, parabenizar a nossa nação, do que através de obras concretas como essas,
obras estruturantes. Aqui vai funcionar policiamento militar, policiamento civil, escolas, capelanias, você vê a igreja junto com a segurança, coisa bonita. Estou muito feliz de poder, junto com o governador Flávio Dino, entregar essa obra para toda a região de Liberdade e para o município de São Luís. Os deputados estaduais, Rildo Amaral e Helena do Ailib, também participaram da inauguração da nova sede do Batalhão Tiradentes. Nós trabalhando muito para que seja chamado o mais breve possível o maior número de policiais militares já formados e não nomeados, e também policiais civis. Então é um investimento que já tem a casa, agora falta os moradores. Os moradores são policiais militares, nós estamos na luta, e policiais civis para que sejam nomeados o mais breve possíveis. É indescritível o tamanho dessa obra, além dela fortalecer toda essa região, ela vai dar suporte também para o nosso centro histórico, toda a nossa cidade de São Luís. Então é um grande presente de aniversário que o governo do estado entrega hoje para a nossa querida São Luís. São mais de 300 homens da PM atuando no Batalhão Tiradentes, também responsável pelo policiamento de outras áreas da cidade e do sistema de transporte público da capital. É uma unidade muito forte que vai ajudar muito a Liberdade, Camboa, esse entorno, inclusive fazer a proteção do novo centro que queremos ter em São Luís, um projeto coordenado pelo governador Flávio Dino, em parcerias. Aqui já é uma base do entorno de segurança para o centro histórico, com ações rápidas, através do uso de motocicletas. Batalhão Tiradentes, apesar da sua história, apesar do seu trabalho, apesar da sua produtividade, não tinha um local para chamar de seu. E hoje o governador concretiza este sonho. Está dando para o Batalhão Tiradentes a sua casa própria. O novo batalhão faz parte do pacote de obras do PAC Rio Anil, executadas na região pelo governo do estado por meio da Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano. Para garantir a segurança para quem mora próximo, para quem usa a avenida e para dar tranquilidade também para a construção das outras obras. O Batalhão Tiradentes, nós teremos aqui mais de 300 policiais, eles são responsáveis pelas viaturas de motocicletas, eles também acompanham essa fiscalização nos ônibus para diminuir os assaltos aos coletivos, e dessa forma nós teremos tranquilidade para as outras obras, como é o caso, aqui teremos escola, creche, posto de saúde, quadra coberta e muitas outras ações. É a forma do governo Flávio Dino comemorar o aniversário da nossa cidade de São Luís. Foram notificados 3 casos de sarampo no Maranhão. A doença, que estava erradicada no país há décadas, voltou a causar receio na população. O resultado são postos de saúde com aumento no número de atendimento. Um dos 3 casos de sarampo no Maranhão aumentou o movimento nas unidades básicas de saúde de São Luís. A doença, causada por vírus, é contagiosa e causa febre e manchas no corpo. Muita gente aproveitou para ficar em dias com cartão de vacina. Prevenir nossa saúde, né? E também outras pessoas também. É bom a gente cuidar da saúde, aproveitar, entendeu? Enquanto tem a vacinação, é isso aí. E é de graça, né? É de graça, não custa nada, né? A vacinação contra sarampo deve ser feita em bebês a partir dos 6 meses e em adultos até os 49 anos de idade. Os casos registrados são nas cidades de Vitorino Freire, Lago da Pedra e São Luís. Um dos casos, que é uma senhora de 48 anos, que tem uma história de tratamento de CA, de câncer, e é um tratamento que compromete a imunidade e tem que ter um certo cuidado ao vacinar essas pessoas, pode ter deixado de tomar a dose por conta dessa justificativa, né? Um bebê de 8 meses não estava na faixa de ser vacinado porque a vacina era preconizada só com 1 ano de idade, e ele tinha apenas 8 meses, né? Aproveitando já diferente de agora, que a partir de 6 meses já tem que começar a tomar as doses de vacina. E este senhor de 33 anos, aqui de São Luís, sim, esse deveria estar vacinado, não poderia estar sem vacina. E aí a história dele era de que não estava vacinado. A preocupação com sarampo aumentou a procura pela vacina nos postos de vacinação. Neste aqui, por exemplo, no bairro de Fátima, pelo menos 100 pessoas por dia estão sendo imunizadas. A família deste bacharel em Direito garantiu a imunização. É uma obrigação nossa, né, trazer os filhos, trazer a família.
sabendo que as doenças estão aí, né, muito em cima das pessoas, correndo, a gente precisa estar trazendo a família para se vacinar, se protegendo contra essas doenças, enfermidades que estão aí na nossa cidade já, né? E aproveitou contra o sarampo também, né? Também, contra o sarampo, principalmente contra o sarampo. O surto de sarampo já vê aí pelas reportagens se espalhando na cidade, a gente corre para se proteger, né? A dona de casa, Jane Adriane, levou as filhas Vitória e Esther para se vacinarem contra o sarampo e outras doenças. E mesmo com o choro das meninas, a mãe reconhece a importância da vacina. Previne das doenças e a gente tem que querer o melhor para o nosso filho, né? Porque essas doenças que estão tendo aí, a gente tem que evitar, né? Estamos com a carteira em dia, aí a gente fica mais tranquilo. A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é que todos que estejam com a carteira de vacinação com algum atraso, que procurem os postos de saúde para receber as vacinas. A recomendação maior que a gente faz neste momento é que os pais de crianças da idade de 6 meses a 11 meses busquem logo a dose 0, porque essas crianças, um público de 55 mil bebês, estão totalmente descobertos de imunidade para o sarampo por não terem vacina, ficando aí na dependência de uma imunidade passiva, do aleitamento ou de uma possível vacina da mãe. Então, vamos levar esses bebês a partir de 6 meses para tomar logo a sua dose 0. E as crianças de 1 ano e de 1 ano e 3 meses que devem já estar com seu calendário já adiantado. E veja, no próximo bloco, alunos da creche Escola Sementinha homenageiam escritores no desfile cívico na Assembleia Legislativa. E mais, no último episódio da série de reportagens em homenagem a São Luís, você vai ver histórias de quem mora na zona rural da capital. O portal volta já. A creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas dos Deputados, realizou hoje um desfile cívico na Assembleia Legislativa. Este ano, os estudantes homenagearam escritores maranhenses. Este ano, os alunos da creche Escola Sementinha do Maternal ao 4º ano desfilaram apresentando o tema Minha Terra Semeia Escritores. O presidente da ALEMA, deputado Otelino Neto, acompanhou o desfile. Um momento importante de cultivar o amor ao Brasil, à liberdade, ao direito de expressão, a esse belo país que é o nosso, com toda a sua diversidade. Um dos homenageados foi o escritor e jornalista Otelino Filho, pai do presidente da ALEMA e considerado uma referência da resistência escrita no Maranhão. A presidente do GEDEMA, Grupo de Esposas dos Deputados, Ana Paula Lobato, parabenizou o trabalho de todos os profissionais envolvidos no evento. Além da homenagem que as crianças, que os alunos fazem ao Dia da Independência, também é uma forma de aprendizagem sobre o Dia da Independência e a importância desse dia. Então, parabéns aos alunos, parabéns a toda a equipe da creche, escola, que está um desfile muito bonito. A diretora do Sementinha explica que o momento é resultado de um trabalho desenvolvido durante todo o ano e que visa estimular a valorização, principalmente, dos nossos escritores. Muito bom, muito proveito, porque eles já criam aquela curiosidade de buscar mais, porque a gente faz uma apresentação aqui e ele já pergunta para o pai, para a mãe, para a tia, mãe, eu estou conhecendo o escritor maranhense, vamos pesquisar comigo mais obras dele, o que ele fez, o que ele ainda está fazendo, se ele ainda está realmente vivo. Para os pais, o desfile cívico representa a valorização também da pátria, incentivando as crianças a saberem sobre a necessidade de participar de momentos como esses. É importante manter essa tradição, manter a nossa história, entendeu? E tem que começar desde o início mesmo, desde pequeno, entendeu? Nas escolas, os incentivos, entendeu? Gera um sentimento de pertencimento coletivo, obviamente uma ideia de nação, de trabalhar pela nação também. Eu tenho certeza que a gente forma cidadãos e cidadãs melhores para a sociedade quando a gente faz isso aqui. As pessoas lembram o tempo todo, pelo menos todo ano, elas podem refletir que pertencem ao mesmo país e isso é muito importante.
Por causa dos feriados de 7 e 8 de setembro, respectivamente Dia da Independência do Brasil e aniversário de São Luís, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, FEComércio, informou que as lojas chamadas de rua e as lojas dos shoppings permanecerão de portas fechadas. As farmácias e supermercados, considerados serviços essenciais, podem funcionar em horário livre durante esses dias. Ficam mantidos os serviços públicos de limpeza, hospitais e segurança. Durante toda essa semana, você tem acompanhado histórias dos 4 cantos de São Luís, uma série de reportagens produzida pela TV Assembleia em homenagem aos 407 anos de fundação da capital maranhense. Hoje, no último episódio, você vai conhecer histórias de um pedaço da cidade que fica distante do centro. E em meio à paisagem rural, é possível encontrar agricultura, religiosidade e a esperança de perpetuação do saber através do incentivo à leitura. O dia começa cedo para quem vive na zona rural de São Luís. O meu dia ele começa às 4h30 da manhã. A gente levanta, começa a colocar nossas plantas para irrigação, que é a parte de molhar. Fica observando até por volta de umas 6h30 para 7 horas e depois a gente parte no dia de colheita para colheita. Depois a gente vai fazer a preparação de solo para novos plantios. É nessa pequena propriedade familiar, localizada na comunidade de Matinha, de Tapera, a 23 quilômetros do centro da cidade, que o Simplício ganha vida como agricultor. Aqui ele produz milho, quiabo, macaxeira, retira tudo fresquinho da terra e transporta num carrinho de mão até em casa, onde lava os alimentos que o irmão, sócio na propriedade, transporta até a barraca da família, às margens da BR-135. Uma rotina diária para quem decidiu ganhar a vida plantando, numa cidade predominantemente urbana e que muitas vezes esquece que tem uma área rural. Nós somos ludovicenses, também igual a área urbana, como é conhecida, embora a gente é um pouco esquecido, mas vale a pena sim. E é importante a gente ter esse reconhecimento das pessoas, ter esse valor de fato, De acordo com o último censo realizado pelo IBGE, 56 mil pessoas vivem nos 42 bairros espalhados pela zona rural de São Luís. Esse número representa apenas 6% da população da capital, que decidiu morar em um dos 2 lados cortados pela BR-135. Nós temos, tendo como referência esse caminho do Estreito dos Mosquitos para o centro, uma zona rural à direita, a região do Tiviri, e à esquerda a região que hoje é muito conhecida como Retroporto, mas que pega Rio dos Cachorros, Pedrinhas e vários outros bairros e povoados. Essas 2 áreas rurais da cidade hoje possuem características econômicas muito próprias. À direita da BR, ou seja, todo o fundo da cidade olímpica, daquele trecho urbano da cidade, nós temos hoje polos de produção agrícola já há bastante tempo estabelecidos e que contribuem com a economia local de forma significativa. E nós temos do outro lado ainda tradições pesqueiras em povoados naquele trecho que hoje corresponde à chamada área de Retroporto. A área que hoje é chamada de zona rural é uma das regiões com menor densidade demográfica em São Luís. Isso não significa, no entanto, que tenha sido ocupada recentemente. Pelo contrário, a história mostra que o processo de colonização nessa região é tão antigo quanto o do centro da cidade. Uma prova disso está aqui. A Igreja São Joaquim do Bacanga, localizada na Vila Maranhão, foi construída no século XVII. É uma das mais antigas do estado, tombada pelo patrimônio histórico, preserva algumas características do tempo da fundação. É aqui que a dona Ilma faz as orações desde pequena. A minha mãe brincou muito aqui dentro dessa igreja. Ela disse que brincava com as coleguinhas dela, corria, subia pelo campanário, descia por aqui, que tinha 2 escadas. Quando fizeram a restauração, tiraram. Ela é valiosa, é um tesouro que nós temos e temos que preservar, porque é muito antiga.
fé e amor ao próximo é o que também move esta pequena biblioteca comunitária criada por mães da comunidade que decidiram se juntar e dar aos filhos e outras crianças da vizinhança a oportunidade de desenvolver a leitura. Foi uma ideia que surgiu a partir de uma escolinha comunitária voltada para as crianças e adolescentes. Crianças que têm a dificuldade de leitura, de aprendizagem. Crianças que chegam na escola e não sabem ler. Criança aqui da biblioteca, tem crianças que não sabem ler. A casa onde funciona a biblioteca é alugada e todo o acervo foi montado a partir de doações. Uma vez por semana, as crianças se reúnem e participam de atividades de desenho, leitura e brincadeiras. O livro é uma coisa, é um principal instrumento para a mudança na vida de uma criança. Eu fico até assim também feliz de ver uma criança ler para outra criança, ela tentando, tia, eu quero um papel, tia, eu quero uma caneta para levar para casa para desenhar. Para essas crianças, o aprendizado aqui é também uma lição de vida que pode se tornar uma receita simples para construir uma cidade melhor. A cidade deve ter muito mais amor, compreensão e muito mais ajuda a outras pessoas. Desse jeito, a gente pode ter uma cidade e um lugar melhor para viver no presente e no futuro. Histórias que vão além de sobrados e casarões e revelam uma cidade que vem sendo escrita há mais de 4 séculos por homens, mulheres, crianças, jovens e idosos. Gente que vive nos 4 cantos de São Luís. E veja no próximo bloco, no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com a promotora de justiça Cristiane Lago sobre a campanha de prevenção ao suicídio e automutilação. O portal volta já. Bom, eu me despeço por hoje e você fica agora com o quadro Sala de Entrevista, onde Juraci Filho conversa com a promotora de justiça Cristiane Lago sobre a campanha de prevenção à automutilação e suicídio e também sobre a parceria entre imprensa e Ministério Público. Tchau e até a próxima. Olá, boa tarde. Que bom saber que você está com a gente no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. E hoje, gente, nós vamos falar sobre a saúde pública, os chamados males do século e o papel exponencial que a mídia maranhense e brasileira precisam ter para tratar sobre a automutilação, sobre o suicídio, mas sobretudo a prevenção. E tudo isso foi tratado em algumas conversas que aconteceram na semana passada e em uma campanha que será deflagrada, inclusive, na capital maranhense, do Ministério Público, com apoio da Assembleia Legislativa e de outras instituições, organizações que estão irmanadas para que nós, enquanto sociedade cidadã, possamos vencer essa situação. E para falar justamente sobre esse trabalho, feito inclusive pelo Ministério Público, estou recebendo aqui a promotora de justiça, a doutora Cristiane Lago, que teve um café, inclusive, com os homens da imprensa, da mídia. A gente vai já falar mais sobre este assunto. Primeiro dizer que para nós é motivo de orgulho tê-la aqui na TV Assembleia. Nós agradecemos a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para a sociedade maranhense, brasileira e mundial. Eu queria que a senhora falasse um pouco como é que foi o contato com os homens da imprensa e da Rede do Bem, né? Instalada justamente para que essas situações de conscientização, mas sobretudo o enfoque a ser dado pelos homens da imprensa e mulheres da imprensa, para que não possam causar transtornos além daquilo que já acontece com patologias e com doenças, depressão, suicídio e automutilação. Pois não. Rede do Bem, estamos aqui para ajudar, é uma campanha de prevenção da automutilação e do suicídio do Fórum Estadual que trabalha essa temática. Resolvemos juntos nesse fórum iniciar essa campanha, Rede do Bem, estamos aqui para ajudar, exatamente nesse sentido, de apresentar à sociedade todos os espaços públicos e privados de atendimento às pessoas que se encontram em sofrimento psíquico.
Então, conversando com a imprensa, foi muito importante porque apresentamos a forma mais adequada da imprensa, dos profissionais de mídia, noticiarem esses eventos. Isso é fundamental. A Organização Mundial de Saúde, que é um órgão internacional na área de saúde, a OPAS, que é também uma organização pan-americana de saúde, apresenta algumas orientações e esse material nós repassamos para os profissionais da mídia que estiveram conosco na Assembleia Legislativa. Nós agradecemos muito a parceria da Assembleia Legislativa nesse trabalho. Nós sabemos que aqui tem uma frente parlamentar, né, criada para tratar também sobre o tema da prevenção ao suicídio, à automutilação, e a forma que a imprensa noticia esses episódios, ela é fundamental. Doutora, ela pode prevenir, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. A forma da noticiabilidade. A forma de noticiar pode prevenir, deve prevenir, esse é o papel da imprensa nesse momento, mas se é feita uma notícia de forma equivocada, pode ter um efeito contrário. Quando a senhora fala equivocado, exposição de fotos, né, de cartas. Exatamente, exposição de fotos das pessoas que tiveram como causa de sua morte o suicídio, a publicação de cartas de suicidas, você narrar exatamente a forma que aquilo aconteceu. Outra forma é tratar de forma simplista um problema tão complexo como é o suicídio, a automutilação e a tentativa de suicídio. É inclusive interessante trazer para a população essa distinção entre esses 3 episódios. A automutilação nem sempre é uma tentativa de suicídio. Tanto que a nova lei, a Lei 13.819, de 26 de abril agora de 2019, ela traz essa distinção. Tentativa de suicídio é algo, automutilação é outro episódio e o suicídio é outro episódio. E esses 3 episódios, a lei diz que são lesões autoprovocadas. E não podem ser confundidas, né? Não podem ser confundidas. Nem sempre a automutilação é uma tentativa de suicídio, nem sempre quem auto se mutila está querendo tirar a própria vida. Normalmente, os especialistas da área médica afirmam que a automutilação é um grito de socorro. É alguém que está num sofrimento psíquico agudo, gritando, pedindo ajuda. E que quer tornar visível aquele sofrimento. Aquele sofrimento. É um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. Então, a Rede do Bem Estamos Aqui para Ajudar é uma campanha que se realizará no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E nós estaremos todos juntos, porque a Rede do Bem ela é composta por organizações nacionais, tanto do setor público, privado, iniciativa privada, sociedade civil organizada, ou seja, realmente é uma rede. Todos que trabalham nessa área, dentro da sua área de atuação, que trabalham com a questão da saúde mental, da saúde emocional, do apoio psicológico, como os CAPs, os postos de saúde, SAMU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, as igrejas estão todas conosco, a Arquidiocese de São Luís está participando de forma ativa, igrejas evangélicas, as comunidades terapêuticas. Então, nós temos assim muitos parceiros, né, nessa campanha que se realizará no dia 10 de setembro na Praça Nauro Machado. Todos estão convidados. O evento começa às 8 da manhã na Praça Nauro Machado. A abertura teremos o coral Vozes do Ministério Público, cantando músicas de autoajuda, de amizade, de alegria, porque prevenção passa por isso. Passa por você levar alternativas para as pessoas que estão saudáveis, mas também para aquelas que estão no processo inicial de adoecimento. E ali, Juraci, nós teremos então teatro, teremos rodas de conversa com profissionais da área de saúde, teremos música, teremos jogos. Uma programação muito vasta, muito né? vasta. As academias de letras de São Luís, a Maranhense, a de Matinha, a de Itapecuru-Mirim, a de Vargem Grande estarão presentes com os escritores, tendo esse contato com o público estudantil, né? Apresentando seus trabalhos, ou seja, a leitura. Nós vamos ali levar a opção do lazer por meio da leitura, né, de atividades realmente edificantes, e vai ser um momento muito importante. A senhora falou ainda há pouco sobre contato. Eu tive a felicidade de participar, e digo felicidade porque achei muito oportuna a ação, o gesto do Ministério Público, com apoio da Assembleia Legislativa, e no auditório Neiva Moreira, o Ministério Público recebeu a imprensa justamente para mostrar o quanto a imprensa é importante para a prevenção, para a conscientização, para a informação e nesse processo que a gente busca, né, de transformação da sociedade diante de tantos males que se apresentam.
Sob o prisma do Ministério Público, como é que a senhora viu essa interação e a conversa de orientação e recomendações com a imprensa? Nós sentimos uma excelente recepção. Foi muito importante. São detalhes e orientações importantíssimas que muitas vezes quem está no dia a dia do seu trabalho, os profissionais da mídia e nós também do Ministério Público, às vezes nos descuidamos com terminologias que fazem toda a diferença. Um exemplo, nunca se deve dizer que a pessoa se suicidou. Devemos dizer que a pessoa teve como causa-morte o suicídio. Isso faz toda a diferença. Então, são detalhes que nós devemos aprender e colocar em prática no nosso dia a dia de trabalho. Veja bem, a questão da manchete do jornal, segundo as organizações de saúde nessa área, dizem que não se deve colocar uma notícia de suicídio como manchete de jornal, não se deve colocar como a chamada principal de um jornal na televisão. Tudo isso faz uma diferença muito grande, porque como a imprensa ela é um instrumento de prevenção fortíssimo, porque ela divulga os fatos, se ela divulga de forma equivocada, ela pode provocar um efeito contrário, que é o efeito contágio. E é formadora de opinião. Formadora de opinião, é muito importante o trabalho da imprensa, e aí nós apresentamos ali alternativas. Ora, eu tenho que noticiar, o fato aconteceu, mas ao mesmo tempo eu faço um equilíbrio. Eu noticio o episódio e noticio que existem locais de atendimento para quem se encontra em sofrimento psíquico. E aí divulgo os pontos de atendimento, como os CAPs, como o SAMU, e aí como o você CVV. dá oportunidade àqueles que estão sofrendo, a famílias que têm entes queridos. Exatamente. Com esses quadros, que procurem pessoas especializadas, profissionais da área de saúde. Exatamente, porque quando a imprensa noticia o episódio, é interessante porque acende um sinal de alerta. E é importante essa notícia correta porque a gente vai ter mais atenção dentro das nossas casas, nos ambientes de trabalho. Isso é fundamental, é fundamental. Até porque alguns números são subnotificados, Exatamente. né, A nova lei, ela traz uma previsão expressa com relação à notificação. A notificação de tentativa de suicídio, de automutilação e de suicídio, deve ser feita, segundo a legislação brasileira, pelas escolas públicas e privadas, diretamente ao Conselho Tutelar da sua região, pelos hospitais públicos e privados, à autoridade da vigilância epidemiológica do estado ou da sua região, dependendo da localização desses postos de saúde. Ou seja, cada um de nós, enquanto cidadão, se um episódio desse ocorre no interior de nossa casa, a gente tem que comunicar a uma dessas autoridades. E a partir daí, o Estado terá dados fidedignos para apresentar políticas públicas eficientes. Promotor, existe, para a gente finalizar aqui no quadro Sala de Entrevista, o nosso bate-papo, alguma possibilidade de expandir a campanha deflagrada Rede do Bem? Estamos aqui para ajudar pelo interior do estado? Sim, pois não. Inclusive, nós temos a participação já de Açailândia, desses outros municípios que eu falei agora há pouco. Também temos a participação de Passo do Lumiar, que vai trazer um grupo de teatro, o grupo em cena, vai trazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo para as crianças que ali estarão presentes. E vai ser assim, um dia realmente de muita atividade artística, cultural, de muita leitura, contato com o que é bom, com o que edifica a nossa alma. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista, do portal da Assembleia, com a promotora de justiça Cristiane Lago, que está à frente da campanha, né, deflagrada pelo Ministério Público, intitulada Rede do Bem, estamos aqui para ajudar. E é justamente isso que nós queremos, é que toda a sociedade e que todas as organizações estejam sempre irmanadas em prol da sociedade. E ajudar as pessoas não custa absolutamente nada, faz bem à alma e faz bem ao coração também, né, doutora? Verdade. Uma conversa, você ouvir com atenção, um ombro amigo, tudo isso é importantíssimo nesse momento que a pessoa se encontra em sofrimento psíquico. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Lembrando a você que o portal da Assembleia volta amanhã. E nós gostaríamos sempre de contar com a sua honrosa e sempre valorosa audiência. Uma boa tarde e até a próxima.